Um, Já entrando aqui um pouco para as reflexões em relação ao Covid-19, nós estamos num país onde já ficou demonstrado que cerca de entre 3,5% a 4% do PIB é o setor cultural e criativo. No entanto, o Ministério da Cultura nem a 1% tem do Orçamento Geral do Estado. Há ainda, por exemplo, locais no nosso país, e nós somos 3 organizações, mas há muitas mais, que fazem cultura onde o Estado não está, que permitem que cidadãos do nosso país consigam tocar instrumentos, ter acesso à informação, consigam ter uma educação que muitas vezes o nosso sistema de ensino não lhes permite, e nós achamos que, efetivamente, com o impacto que nós temos no PIB, quando eu digo nós, é o setor cultural e criativo, nós consideramos que deveria haver uma discriminação positiva em relação a quem faz cultura em regiões de baixa densidade, como nós, versus ou locais onde o Estado está muito mais presente. Por outro lado, sentimos também que muitas vezes em locais onde há baixa densidade e onde há alguma produção cultural, há muitas vezes também uma luta por recursos. E esta luta por recursos, que é natural, porque somos um país com poucos recursos e muitas vezes quem tem recursos são as autarquias, e obviamente que as autarquias muitas vezes não têm recursos para todos. E nós muitas vezes sentimos, não apenas connosco, mas noutros locais, que nem sempre o tecido cultural está unido e nem sempre existe uma coerência em relação à forma como os apoios são dados. Isto, obviamente que cada local tem a sua tipologia, mas aquilo que nós sentimos muitas vezes em Danha Nova e nas regiões ali à volta é que há quase uma noção de que, como o Boom é o festival maior, quase que fica com todos os recursos que existem dentro daquele concelho, o que é uma mentira absoluta, porque inclusivamente nós não recebemos qualquer apoio da autarquia, para além do apoio logístico que existe, que qualquer organização pode requerer. Isto, para nós, é algo que ainda nós, refletindo um pouco, acho que deve também ser lançada uma reflexão profunda em relação àquilo que é a estratégia do nosso país no interior em relação àquilo que se pretende ao nível cultural, de forma a que efetivamente a cultura não fique nas empresas culturais apenas, e não fique apenas também nos músicos, nos atores, etc., mas que consiga abarcar todas aquelas pessoas que a cultura é muito como o desporto, não é? É um trabalho de equipa absolutamente interdependente. Sem um bom técnico de luz, uma pessoa num palco não consegue fazer uma boa performance. Sem um bom palco, um dançarino não consegue tocar. Sem um bom sistema de som, um músico também não consegue fazer uma boa performance. Portanto, estamos todos aqui de uma forma bastante interdependente. Os feedbacks que nós temos tido da parte técnica são absolutamente horrendos, não é? Há muita gente que perdeu todo o seu trabalho e havia uma fase crescente, muita gente que estava a trabalhar como nunca neste ano, por várias situações conjunturais no nosso país. E depois também todas aquelas empresas que nós trabalhamos, por exemplo, nós temos uma empresa que trabalha connosco em Danha Nova, que nos ajuda a fazer a eletrificação do espaço público do festival. Esta empresa não apenas perdeu o boom, como perdeu todas as festas, romarias, todos aqueles pequenos eventos locais que simplesmente do dia para a noite deixaram de acontecer. E isto são coisas que se repetem, estas pequenas empresas, estes pequenos núcleos que nos faziam pequenos serviços e que o festival era uma grande faturação. Já falámos dos hotéis e dos restaurantes, etc., mas há um sem número, há dezenas, centenas quase até de empresas que, com o facto do festival não se realizar, que têm um decréscimo bastante na sua faturação. Mas eu diria que há 2 níveis que deveríamos observar. O primeiro tem a ver com os profissionais do espetáculo e com o estatuto do intermitente, que é algo que não está devidamente acautelado. E daí eu acho que aquilo que deveria acontecer era que os milhares e milhares de euros que qualquer promotor paga à SPA deveriam ir diretamente para um fundo que seria quase como uma caixa de providência para o profissional do espetáculo intermitente.
SPA, Passo Música, existem uma série de organizações que muitas vezes não sabemos para onde é que vão essas verbas e acho que essas verbas poderiam ser muito bem aplicadas se fossem para uma caixa de providência dos profissionais do espetáculo. E aqui no sentido mais lato, digamos assim, abarcando técnicos, abarcando criadores, abarcando autores, atores, músicos, etc. E depois, ao nível daquilo que são as organizações que promovem os espetáculos ou que fazem festivais, qualquer que seja a sua tipologia, em territórios de baixa densidade ou no interior, certamente que acho que deveria haver uma discriminação ao nível de IRC, ao nível de IVA, deveriam existir muito mais apoios. Por exemplo, se existe uma rúbrica ao nível do gasóleo agrícola, eu não sei porque é que uma empresa cultural que traz artistas ou de Madrid ou de Lisboa, porque não também ter uma medida desse tipo. Enfim, acho que deveria ser tudo repensado de forma, ou pelo menos a não existência de pagamento das portagens, por exemplo. Estamos a falar de coisas muito simples que são bastante facilmente identificáveis para qualquer um de nós. Mas se existisse uma discriminação positiva ao nível de IRC, obviamente demonstrando que essas verbas seriam não para irem para dividendos dos sócios, mas para irem para apoiar a criação de emprego e a criação, a criação artística. Uma discriminação do IRC, uma discriminação ao nível daquilo que são os custos de combustível, uma discriminação ao nível daquilo que são rendas, uma discriminação daquilo que é eletricidade, tudo aquilo que existe, água, tudo aquilo que é necessário uma organização pagar, quando ela está a substituir-se ao Estado, acho que ela deve ter um papel o Estado deve dar atenção a estas organizações em territórios como o interior. Uma vez que não bailamos, acho que devemos refletir e devemos manter-nos muitíssimo informados, muitíssimo bem nutridos, que é daquelas coisas que também no interior se pode fazer de uma forma bastante sadia, que é não apenas nutrirmos fisicamente, mas também espiritualmente, naturalmente. E é curioso que agora que esta pseudo-descoberta do interior, por causa da pandemia, onde todos os dias quase que aparecem apelos às pessoas conhecerem o interior, irem para o interior, irem para as casas de campo, etc. É um bocado irónico, de facto, quando tudo aquilo que são os paradigmas convencionais se esgotam, o interior aparece quase como uma cartada decisiva para salvar o turismo, para conhecer aquilo que é a profundidade do nosso país, aquilo que é o Portugal intocado, quase este romanticismo que querem vender às pessoas, mas efetivamente na prática, acho que estão aqui três exemplos, que o idealismo e o romanticismo têm um lado negro, ou tem pelo menos um lado injusto, e neste sentido deve ser mesmo uma boa altura para nós continuarmos com a nossa resiliência natural, mas essencialmente apelarmos a uma maior informação da parte das pessoas. Isto pelo menos é aquilo que nós temos feito muita informação e muita reflexão, de forma a nos conseguirmos preparar para as próximas temporadas com base no Covid, obviamente tendo sempre em presença aquilo que é o nosso propósito, que é o desenvolvimento humano, seja através de uma celebração como o Boom, seja noutro tipo de acontecimentos, sempre em cenário natural e sempre no interior. Isso é aquilo que nós vamos querer sempre fazer como nosso propósito.